Parece que o Réveillon foi ontem, mas o primeiro mês do ano já acabou, então chegou aquele momento de compartilhar com vocês o que eu li agora no mês de janeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e esse é aquele vídeo tradicional onde eu comento um pouco sobre as leituras que eu fiz no mês anterior, já que nem todos os livros que eu leio ganham um vídeo exclusivo. E aproveito esse momento para também pedir para vocês que deem sua curtida. Se estiver chegando agora, não deixe de dar uma olhada no conteúdo já publicado. E se ficar interessado no conteúdo, claro, faça sua inscrição, ok? Mas vamos ao que interessa. Quem acompanha o canal sabe que nos últimos meses nós tivemos a leitura coletiva da trilogia O Século, do Ken Follett, que durou 6 meses, e foi tão empolgante que agora em janeiro foi até difícil se envolver em outras leituras. Por isso eu acabei optando por livros menores e foi uma ótima decisão. E eu acabei dando sorte, porque todas as leituras escolhidas foram excelentes. Eu terminei o mês com 5 livros lidos e 1 em andamento. E desses 5 livros lidos, 3 foram leituras coletivas e dessas, um deles foi releitura. E o primeiro livro do ano foi para o projeto Nossa Língua Portuguesa, do canal Livros da Tuca, que propõe a leitura a cada mês de autores de língua portuguesa, intercalando brasileiros com outras nacionalidades. O projeto está aberto, se você se interessa, o link para o canal está na caixa de descrição. E é uma excelente oportunidade de conhecer outras obras e autores também de língua portuguesa. E foi o caso aqui com o Baixo Esplendor, do Marçal Aquino, que se não fosse por esse projeto, provavelmente eu jamais teria contato com esse livro, né? Tão interessante, que me chocou e surpreendeu bastante. Não só a mim, mas a todo mundo que participou do projeto. Eu entrei nessa leitura às cegas, sem saber absolutamente nada, mas já nas primeiras linhas eu fiquei espantado e fisgado pela história, que é realmente bem empolgante. Eu lembrei muito daqueles filmes no ar, preto e branco, né, com os policiais honestos, de casacão, se envolvendo com mulheres fatais, nem sempre inocentes, mas tudo isso transportado para o Brasil da ditadura, porque a ação se passa nos primeiros anos da década de 70. E o livro é repleto de citações de livros, artistas, músicas, programas de TV, enfim, foi uma delícia de relembrar, né, para quem viveu a época. Acredito que os leitores mais jovens, porém, vão perder bastante das referências ali do livro. A trama é impressionante, muito bem narrada, e o negócio aqui é tiro, porretada e bomba, né, além de sexo e drogas. Só não tem rock and roll porque os personagens preferem o samba. E a narrativa, em alguns momentos, ela é bem explícita, mas é coerente no contexto geral do livro. Não são aquelas cenas gratuitas. O Miguel, que é o codinome do personagem, é um policial infiltrado em uma quadrilha de ladrões de carga, que enquanto vai subindo ali no conceito e na intimidade do líder do bando, ele se envolve amorosamente com a irmã dele, e com isso desperta a inveja e o ressentimento de outros integrantes da quadrilha, né, que o expõe a riscos cada vez maiores. Foi uma leitura rápida e bem excelente, né, para iniciar o ano. Quando no meu vídeo de metas e projetos para esse ano eu disse que pretendia iniciar a leitura dos livros do 007, eu fiquei surpreso quando algumas pessoas comentaram que nem sabiam da existência desses livros. Eu gosto muito dos filmes e eu estava bem curioso para ver qual era a origem literária, né, do espião mais famoso das telas, aqui em Cassino Royale, do Ian Fleming. E o personagem que conhecemos aqui ele é bem diferente da versão consagrada no cinema, em tantos filmes. Um agente comunista, o Le Chiffre, desesperado por estar sendo perseguido pelos próprios companheiros por conta de um desfalque financeiro enorme, ele tenta um golpe de vida ou morte em um cassino luxuosíssimo na Riviera Francesa. Mas os serviços secretos de 3 países se unem para tentar impedi-lo e o homem destacado para isso é o James Bond, auxiliado pela também agente Vesper Lynd.
Só que o bonde que aparece aqui não é aquele cara que sempre se dá bem, que sai das enrascadas sem um arranhão, charmoso, irresistível para as mulheres, mas é um agente impetuoso, cheio de dúvidas quanto às suas ações, fuma e bebe desesperadamente, é grosso e extremamente machista. É um livro que prende atenção, bastante ágil, rápido, gostoso de ler, mas bem datado. É um retrato do mundo em plena Guerra Fria, né, com os dois lados ali muito bem definidos. Um outro detalhe é que eu achei o livro um pouco indigesto nas cenas de violência, especialmente uma de tortura. E tem algumas frases assim tão absurdamente machistas que se torna até engraçado. Nada que não reflita os anos 50, quando ele foi escrito, mas que com toda certeza incomoda bastante ao pessoal do politicamente correto, né, que muitas vezes insiste em ler essas obras com o olhar atual, né, uma situação que já não é mais aceitável. O próximo livro foi, ao mesmo tempo, uma leitura coletiva e uma releitura. Foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. A Janaína, do canal Resenha Sem Sentido, está fazendo um projeto de leitura de várias obras do Machado ao longo do ano, e esse foi o livro inaugural. E o que dizer de Dom Casmurro que ainda não foi falado? Leitura obrigatória para qualquer leitor que se preze ao menos uma vez na vida, né? E se você é daqueles que tem preconceito com Machado por conta da escola, a minha sugestão é que dê uma outra chance a esse livro. Se um clássico é um livro que tem sempre coisas novas a dizer, Dom Casmurro é o exemplo perfeito. Foi a terceira vez que eu li e eu posso dizer que gostei ainda mais do que das vezes anteriores. É um livro que, quando se relê, a gente não se preocupa mais em tentar descobrir se Capitu traiu ou não o Bentinho, porque dizer isso com certeza é impossível, né? Tamanha foi a genialidade com que o Machado construiu essa narrativa. E já que a gente já não precisa mais nos prender tanto à história, nós conseguimos perceber muito mais os detalhes, a beleza, a sutileza e a ironia que o Machado colocou aqui em cada parágrafo, em cada diálogo desse livro, que muitas vezes aparentam estar ali só para encher o livro, mas não. Cada detalhe aqui tem importância na construção do texto e é verdadeiramente um livro brilhante. Então, se você está precisando de um incentivo para ler o Machado, aproveita esse projeto da Janaína para tirar os livros da estante. O link para o canal estará também lá na caixa de descrição. Uma outra leitura coletiva, dessa vez com a Ledocena do canal Portão Literário, foi A Cidadela, do A.J. Cronin. Um livro muito famoso até a década de 80, mas que andava meio sumido e agora está sendo reeditado. E ainda bem, porque é um livro delicioso, narrado de forma leve, ágil, que conta toda a trajetória profissional de um jovem médico na Inglaterra, no início do século XX. E à medida que nós vamos acompanhando tanto a carreira quanto a vida pessoal do Dr. Manson, o personagem principal, nós vamos percebendo junto com ele a falta de ética profissional que estava amplamente disseminada por toda a classe média, tanto entre os pequenos médicos do interior quanto entre os famosos profissionais da capital. E os valores profissionais e pessoais do Dr. Manson, que é uma pessoa muito correta, vão entrando em conflito cada vez maior com a possibilidade da ascensão na carreira e o sucesso financeiro. É uma história narrada de forma simples, direta, daqueles livros que nos deixam envolvidos e desejosos de saber o que vai acontecer em seguida. Pode não ser um clássico ou um livro maravilhosamente profundo, mas que com certeza deveria ser lido por todo estudante de medicina, em especial pelos muitos que optam por essa carreira visando apenas lucro e sucesso pessoal. Já tem vídeo exclusivo para ele, o link está aí nos cards e na caixa de descrição. E não deixem também de assistir o vídeo da Lê lá no Portão Literário. E o último livro concluído foi uma indicação da Sabrina, que participou da leitura da Trilogia do Século e sugeriu essa leitura.
A Casa do Lago, de Thomas Hardy. Esse daqui é uma não ficção, mas a história é tão envolvente, bem narrada, que até parece uma história inventada. O autor conta aqui a história da casa de veraneio da sua família judia nos anos 20, na Alemanha. E ele é um médico bastante próspero, ele é avô do autor do livro, e ele compra uma casa à beira de um lago lindíssimo, nos arredores de Berlim, sem saber ali os rumos, né, que o país e as suas vidas iriam tomar pouco tempo depois, com a ascensão do Hitler e do nazismo ao poder. Então, com a fuga da família para a Inglaterra, perseguidos pelos nazistas, a casa passou pelas mãos de vários proprietários e inquilinos e no decorrer de todo esse tempo presenciou fatos marcantes da história da Alemanha. Toda a guerra, a perseguição aos judeus, a movimentação militar ali nos arredores, os bombardeios em Berlim, que estava próximo, a ocupação soviética, que também foi bem traumática. E mais tarde, com a divisão da Alemanha, a casa ficou do lado oriental, com o muro de Berlim passando ali justamente no seu quintal. Até a derrubada do muro, a reunificação da Alemanha e, mais recentemente, a luta do autor pelo tombamento e preservação da casa como patrimônio histórico. E, diferentemente da maioria dos livros sobre o tema, que foca nos acontecimentos históricos, aqui o autor concentra a narrativa na casa, detalhando ali as vidas das famílias que a ocuparam, e são histórias fascinantes. É um livro muito bem narrado, né? Cheio de mapas, muitas fotos, um texto delicioso, e o autor consegue nos manter atentos e envolvidos com as vidas daquelas pessoas, né? Interessados no desenrolar da história. Livro recomendadíssimo. A Sabrina não tem canal, mas escreve em um blog muito legal, com conteúdo riquíssimo, indico fortemente. O link também está aí na caixa de descrição. Deem uma olhada lá. Por fim, eu e a esposa iniciamos mais uma leitura juntos, O Mundo de Sofia, numa tentativa de entender um pouco da filosofia através desse livro aqui tão famoso, direcionado ao público juvenil. E é um livro semificcional em que uma menina, a Sofia, começa a receber misteriosas lições de filosofia por correspondência, que aos poucos vão fazendo com que ela passe a ver e a pensar a vida e o mundo com outros olhos. Ainda estamos no início, mas já deu para perceber que será uma leitura bem mais demorada do que pensávamos, né? Porque não é um livro muito fácil e rápido, pelo contrário. É preciso ler um capítulo de cada vez, com calma, para tentar, ao menos, absorver os princípios filosóficos abordados aqui. Quem foram os grandes nomes da filosofia e por aí vai. Então, é uma leitura que vai acompanhar a gente aí por ainda um bom tempo. E eu vou deixar também na caixa de descrição os links para a compra de todos esses livros através da Amazon. Se alguém se interessar em algum deles e puder adquirir utilizando esses links, estará ajudando uma instituição de assistência social para onde eu repasso a comissão que eu recebo, ok? Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro e agora eu quero saber de vocês quais foram os livros lidos, se já leram, pretendem ler alguns desses livros mencionados. Vamos conversar aí a respeito, deixem seus comentários, tá ok? Continuem aqui no canal, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.